Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Quinta-feira é dia de sabermos como andam os plantios e quais são as expectativas para aquelas regiões que ainda não iniciaram o plantio da safra de verão. E por isso a gente convoca a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. Cristina que tem trabalhado, tem mostrado toda semana aqui para a gente o CropView, uma ferramenta importante que analisa aí a quantidade de chuva e como a variedade que você vai optar para plantar na sua propriedade vai reagir a esse volume de chuva num determinado tipo de solo. Enfim, é uma combinação de fatores analisados pelo CropView que te dão um melhor direcionamento aí, seja para o plantio, seja para andamento, para acompanhar o andamento aí da sua lavoura, o desenvolvimento da sua lavoura. Cristina, seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente tem visto uma condição bastante chuvosa, né, Cristina, principalmente no sul do país, e uma certa irregularidade ali para a região central. Tem alguma expectativa de mudança desse cenário? O que você tem observado? E hoje a gente vai falar sobre o início do plantio lá para Tocantins e para o leste do Mato Grosso também, análises aí do CropView. Seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigada, né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. E isso, né? A gente tem visto juntos aqui que as chuvas elas têm acontecido, os volumes no sul do país são bastante grandes, e no Mato Grosso do Sul também, e quando a gente vai mais para o centro-oeste, mais para norte, nós vemos bastante irregularidade. Elas vêm acontecendo, mas elas caem bastante espaçadas, e em volumes não tão poucos, e agora nós temos uma concentração, né, desses volumes de chuva que caem em lugares muito específicos. Eu tenho observado aqui, conversado com vários produtores, que em regiões próximas, elas apresentam uma diferença grande de chuva, né, de onde ela caiu, né, ela tem acontecido bastante esparramada. E no Tocantins e no leste do Mato Grosso tem acontecido isso também, de forma bem acentuada, né, de chuvas pontuais, em alguns locais com bons volumes e outros nem tanto, dificultando essa escolha de janela de plantio. E isso é um problema, né? Porque na hora que você começa a analisar o que pode acontecer, você fica naquele dilema, né? Eu já tenho condição para plantar, mas se eu planto agora, semana que vem vai faltar água para mim? Vai faltar água para a cultura? Exatamente. E nós estamos com essa sinalização de menos chuva no novembro, né? Novembro e dezembro aí com menos chuvas. Por enquanto, as chuvas que estão sinalizadas, elas parecem que tendem, né, dependendo aí da data que foi plantado, e acho que é isso que nós vamos mostrar, os efeitos disso, da umidade com as chuvas do solo, com as chuvas que já caíram, e o que a meteorologia sinaliza de menos chuva. Então, vai depender muito do cultivar da data de plantio, o efeito dessa menos chuva em cada tipo de cultivar, em cada lavoura. Então, ficando bastante difícil para o produtor tomar essa decisão, porque realmente há penalização. Muito bem. Você tem aquele mapinha animado, né, Cristina, mostrando o que vai acontecer nos próximos dias, aonde as chuvas elas atingem, né? E essa tendência de maior volume de chuva concentrado no sul do país permanece, né? Inclusive com alerta, hein, Cristina? É isso mesmo. Nós temos algumas... o destaque aqui desse mapinha animado aqui da Tempo OK é exatamente isso. Nós vemos o Paraná recebendo sábado chuvas fortes, o oeste do Paraná, né? O Rio Grande do Sul também com mais chuvas, e a semana que vem tem bastante chuva para o sul, e mostrando que tem que ter cuidado, porque os volumes ali sim, eles estão concentrados e as chuvas estão bastante fortes. Vamos ver o mapa então? Vamos ver, vou colocar aqui para rodar para vocês, olha só. Tá vendo? Quando ele fica azul, ele está concentrando, né, essa chuva, né? O verde, quanto mais escuro, mais forte, né? Olha só, eu vou até aumentar aqui na tela para mostrar isso que eu estou querendo alertar. Olha só, final do dia, na sexta-feira, entrando no sábado, olha essa concentração aqui, onde estão esses pontos mais azuis, olha só. Isso é muita chuva. É muita chuva, olha os sábados. São acima de 50 milímetros.
E varre o estado inteiro, né? Varre o estado inteiro. Olha só, Mato Grosso do Sul também. Olha, você vê que esse Mato Grosso do Sul aqui está uma concentraçãozinha vermelha. Essa região aqui deve estar próxima de Dourados, né? Então, é isso que a gente estava dizendo. As chuvas, elas acontecem, olha, quando você vê o Brasil inteiro, você vê que ela acontece de forma isolada, né? Dentro dos estados, ela acontece de forma isolada e alguns pontos concentrando volumes muito grandes. Né? Olha, Minas, olha o Tocantins, lá que nós vamos falar, olha, eu vou colocar aqui segunda-feira, já algumas regiões do Tocantins concentrando volumes maiores, né? Olha aqui o leste do Mato Grosso, nós vamos falar do Alto da Boa Vista, tá vendo? Essa região aqui, leste, olha só, a chuva ela passa em redor em volumes grandes, ó, mas lá ela cai em volumes bem menores, concentrando em poucos lugares. É o que você falou. Olha só, ela desceu e fugiu daquele pedacinho. Então tá bastante difícil de escolher a data de plantio. E agora eu vou aumentar o mapa de novo e um novo alerta que eu queria dar semana que vem. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha como fica aqui, Paraná, Rio Grande do Sul, a partir de quarta-feira da semana que vem. Olha os volumes. Né? Varrendo o estado inteiro, entrando para São Paulo, Santa Catarina também. Olha, tá vendo? 2 dias consecutivos de chuvas muito fortes, né? Nós estamos ainda a 7 dias delas, isso pode se modificar, mas o que nós estamos mostrando aqui na previsão é que essa chuva ela vem bastante forte. Vou colocar aqui. E um pouquinho antes da gente entrar no ar, eu estava conversando com a Cristina, ela estava mostrando para mim, por exemplo, lá em Goierê, nessa data entre Goierê no Paraná, nessa data entre quarta e quinta-feira, tem volumes aí acumulados de mais de 200 milímetros em 48 horas, né, Cristina? Então olha aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui só para você ver. O Goierê ele fica no oeste do estado, né? Então olha só como é que fica, eu vou fazer o movimento contrário aqui no mapa, olha só. Olha essa concentração, olha, tá vendo? Realmente. É muita chuva. Realmente. E aí fica o alerta. E o pessoal aí do Paraná e Rio Grande do Sul também, né? Do Paraná e Rio Grande do Sul. Vamos levantar a tela aqui, ó. Vamos voltando, olha só. Rio Grande do Sul que tem recebido volumes muito grandes, olha. Olha a concentração na quarta-feira. Bastante coisa, né? Quarta e quinta-feira da semana que vem, então. Obviamente, a gente tem que acompanhar, né, a evolução dos mapas, mas a tendência é de muita chuva por lá. Agora você ia mostrar o acumulado, né, Cristina? Isso, eu vou deixar correr até 0 horas da quinta-feira e vou mostrar o acumulado do Brasil. Você vai ver que, mesmo assim, ela acontecendo de forma isolada, concentra mais aqui, menos ali. Olha só como é que fica o Brasil. Né? Então aqui a gente vê essa mancha vermelha aqui, o amarelo no Paraná, ó, que a gente estava falando, o oeste do Paraná, com essa indicação de muita chuva, né? Aqui, então, nós estamos falando de um acumulado de bem mais de 200 milímetros aqui na semana, né? E como ela se espalha pelos pontos do Brasil, né? Você pode ver, aqui fica difícil de ver, mas eu vou regredir o mapa só para vocês verem ele preenchendo, vai ficar mais fácil. Olha só, vem diminuindo, você vê que semana, quarta e quinta-feira realmente tem bastante chuva. Olha só, vou trazer até terça da segunda para o mapa ficar mais claro, olha como você está vendo? Dá para enxergar ali o Tocantins, o oeste da Bahia, o norte de Minas, né, que até domingo a chuva não teria chegado nessas regiões ainda. A partir de domingo já começa. Já começa. Né, e se intensifica no sul, que já está aqui com bastante água. Mas se espalha bem a chuva, né? Espalha bem. Só que daí é aquela chuva irregular ainda, né, Cristina? Exatamente, aquela irregular que nós vimos, concentrada em alguns pontos. Olha só como é que ele vai. Essa é a formação do acumulado, né? Só para a gente ficar com essa visão do mapa do Brasil, porque depois quando chega na quinta-feira ele já toma bem. Então você vê que a partir da terça chove ali um pouco oeste da Bahia também. Né? E ele vai subindo e vai se acumulando. Mas daquela forma que nós vimos, né? Pontual e volumes concentrando apenas em alguns lugares. Legal, muito bem. Vamos aos detalhes, Cristina.
Vamos lá para Alto da Boa Vista, lá no Mato Grosso, leste do estado, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá. Para ficar fácil da gente olhar a chuva, eu fiz a simulação, né? Aqui em Alto da Boa Vista fiz 2 datas. A primeira é como se fosse um plantio no dia 3 de outubro. Essa área já estaria plantada, então? Já estaria plantada. É um cultivar com 120 dias, olha o que acontece. Ela consegue se estabelecer. Tem condição, né? Aquela história, né, Cristina? Choveu, dá condição de plantio, o pessoal vai lá, fica empolgado e planta. Exato. Deixa eu trazer a data aqui, porque agora aqui é importante a gente acompanhar a data. Então, até o dia 12, né, que ela teria até amanhã, está finalizando, então tem uma condição de estabelecimento. Entre o dia 13 e o dia 22, parece que tem volumes iguais, né? De novo, aqui eu estou falando a média do município, eu não estou olhando uma coordenada específica. E é bom lembrar, como elas estão bastante esparçadas, dentro do município ela vai cair de forma irregular. Então, pode ter pontos dentro do município que vão ter menos chuvas e pontos que vão ter mais. Aqui eu estou olhando o município como um todo. Então, até 22 de outubro, teria mais chuva, mas você vê que entre 23 e 1º de novembro, elas dão uma recuada. E tem um déficit aqui. Né? Para depois começarem, a partir do dia 3 de novembro, elas começarem a voltar em volumes mais interessantes. Mas, apesar disso, o que nós vemos aqui, olha, entre até o final do mês de novembro, mesmo esses quase 50 milímetros previstos a cada 10 dias, não estão suficientes para satisfazer a necessidade do cultivar. Olha que esse cultivar apresenta um déficit hídrico. Uhum. Né? Porque mesmo essas quantidades de 50 volumes são pouco para esta fase. Isso penaliza. Isso penaliza, olha só. Mas daí a saída seria o que, Cristina? Então, vou mostrar aqui o balanço hídrico, como é que ficou. Tá vendo a linha amarela? Uhum. Isso aqui é o desenho do balanço hídrico para o cultivar plantado naquela data de 3 de outubro, né, nesta localidade. E comparando a linha amarela, o que ela é? Ela compara os dados climáticos que tem aqui no sistema, então 10 anos para trás de dados, se tivesse em se plantando esse mesmo cultivar nessa mesma data, na média dos anos, como estaria? Então, aqui nós vemos que o novembro e o dezembro tem um descolamento da linha amarela. Normalmente, teria um período de chuvas com volumes maiores do que está previsto para esse ano. Uhum. E é onde nós vemos a penalização. A penalização, exatamente. Depois ela se restabelece, mas só lá para o final do ano, né? Só para o final do ano. E não é que não tem chuva, né? Olha só. Nós temos aqui um anúncio de perto de 50 milímetros a cada 10 dias. Mas esta quantidade, ela não é suficiente para atender a necessidade desse cultivar. E, novamente, aqui nós estamos falando de média do município. Se elas continuarem dessa forma assim, tão pulverizada, pode ser que tenha lugares que vá receber de fato os 50 milímetros, mas podem ter lugares que não vai receber. E aí a penalização pode ser maior. Tá. Agora, se plantar um pouquinho mais tarde, Cristina? Vamos ver. Eu fiz aqui 15 do 10. Né? Uhum. Seria para começar já aí na semana que vem. Olha aqui, nós vemos também, ela sai, ela tem condição de se estabelecer, né? Aí nós vemos essa ausência aqui de chuva, né? 15 milímetros para esse período. São déficits, olha, da mesma forma. Mas aqui a gente termina com uma condição melhor. Na anterior, a gente tinha uma condição de encerramento de 90% do potencial. Aqui a gente está falando de 96%. De 96%. 6% são... Aqui eu coloquei um potencial produtivo aqui de 70 sacas por hectare. Aqui eu estaria falando de 67 sacas por hectare contra 63 sacas por hectare. 4 sacas fazendo a diferença aí. Fazendo a diferença. Né? Mas tem uma finalização aí no finalzinho também, é o que? Excesso isso? É excesso. Essa é a chuva aqui, que penaliza um pouquinho, né? Você vê que tem um excedente de chuvas aqui na maturação. Que acontece comecinho de final de janeiro, começo de fevereiro. Então, tem que ter um cuidado para a entrada das chuvas, mas depois as chuvas elas
se normalizam, dá para dizer isso, Cristina? Olha, quando nós olhamos esse gráfico aqui de novo, o balanço hídrico, o que a gente vê? Tem uma sinalização de menos chuva do que o normal para a época do ano. Uhum. Mesmo assim, o cultivar consegue se estabelecer. O que nos preocupa, e a gente já vem falando isso há vários programas, né, com toda essa probabilidade de El Niño e esse um pouco de recuo de chuva, é em qual quantidade de fato ela vem. Né? Por quê? E nós vimos isso, que as previsões elas têm mudado muito, até por essa distribuição irregular das chuvas. Né? Então, uma hora sinaliza maior volume num lugar, outra hora maior volume no outro, e isso tem sido bastante dinâmico. E a grande preocupação continua, de fato, com novembro e dezembro. Depois que plantou, se os volumes que vêm, se eles são suficientes para o cultivar. Que interessante. Bom, então a gente tem, resumindo aí para Alto da Boa Vista, que quem plantar na semana que vem tem uma condição melhor daquele que plantou semana passada. Isso, um pouco melhor, assim, falando de município como um todo, mas eu acredito, e pelo que eu tenho conversado com vários produtores, dentro de um mesmo município tem condições diversas. O que daí dificulta ainda mais a análise, né, Cristina? Exatamente. O que o produtor teria que fazer? Ele teria que trazer esse dado da chuva dele, colocar a informação na coordenada da propriedade, porque aí de propriedade para propriedade a gente tem uma previsão mais direcionada, né? Aqui, para fazer o programa, a gente acaba usando a média do município e não direcionando para um ponto específico. Muito bem. Bom, vamos ver o leste do Mato Grosso? Aliás, o Tocantins, né, agora? Tocantins. Eu escolhi Figueirópolis aqui, até porque o que está dividindo ali a região do Alto da Boa Vista de Figueirópolis, de uma forma grosseira de falar no mapa, nós temos ali a Ilha do Bananal, né? Então, eles estão praticamente em linha, né? Tem o parque ali, vamos supor que divide, mas, assim, olhando no mapa, não de uma forma muito micro, mas de uma forma macro, eles estão razoavelmente alinhados. Isso significa que o resultado é parecido, Cristina? Então, ele é parecido, mas aqui nós vemos condições um pouco diferentes. Olha só, eu fiz um plantio em 1/10, né? Com cultivar de 120 dias, olha só. Você vê que aqui o déficit hídrico projetado para o futuro, ele está maior, ainda plantando aqui, né? Nós temos esse período, vamos ver aqui, que data que está aqui, o mês de novembro, tá vendo? Ele começa com volumes aqui na casa dos 30 milímetros. Você viu que lá em Alto da Boa Vista nós estamos falando de quase 50. Uhum. E nós temos um período aqui que ele compreende, acho que 20 e 30 de outubro, deixa eu trazer a data, que as chuvas aqui parece que elas estão desaparecendo, né? Olha só. 0 milímetros. Então, já teve alguma chuva, nós temos esses próximos 10 dias aqui com uma previsão de chover 40 milímetros, e só que depois elas somem de vez. E aí, quando elas retornam, com volumes na casa dos 30 milímetros a cada 10 dias. E aí é muito pouco para cultivar. E é aquela famosa enganada no produtor, né? Embora o Tocantins ele não tenha ele não planta logo no começo de outubro, acho que são poucos lugares ou poucos produtores, a tradição é plantar mais tarde, mas eu coloquei esse plantio em 1/10 justamente para ficar bem claro essa ausência, essa quantidade menor de chuvas que está programada aqui. Então vamos ver o balanço hídrico, olha só. Né? Realmente tem aí um diferencial aí em relação à redução das chuvas mesmo, né? E você vê aqui que pela linha amarela, tradicionalmente, né, na média dos últimos 10 anos, o começo de outubro é realmente muito cedo para a região. E aí eu fui caminhando, eu vou colocar aqui o plantio mais tarde, então 20/10. Você vê que se o plantio tivesse acontecido no início, né, de outubro, ele teria condição de se estabelecer. Quando eu jogo aqui em 20/10, justamente por causa dessa ausência, não dá condição aqui de plantio. Ele já começa penalizando, né? Já começa penalizando.
né? Aí você vê que pela distribuição, o déficit hídrico, ele não é consecutivo, né? Mas ainda assim, ele acontece em 3 períodos e penaliza. Então não é uma boa plantar 20/10. Provavelmente não vai ser. Olha o balanço hídrico, como fica desenhado para o cultivar. Então, pensando nisso, eu joguei mais para frente. Eu caminhei para 3/11, para ver o que acontecia. Fugindo daquele período mais seco, né, em momento importante de definição de safra, né? Exatamente. Por quê? Porque o mês de novembro, olha só, ele está sinalizando 30 milímetros a cada 10 dias. E isso, somado a um déficit que já vinha, penalizaria muito. Então, esses 30 milímetros que já não são muito, né, a cada 10 dias para plantar, então o agricultor ele vai ter que realmente ter muita atenção, mas se eles acontecerem distribuídos desta forma, o cultivar se estabelece bem, e ele vai com 100%, olha, praticamente até o final do ciclo, e aí acaba penalizando, porque nós estamos falando aqui de fevereiro e março, onde realmente tem muita chuva, e o grão acaba entrando na parte de maturação. Que coisa, hein? Que difícil essa vida do produtor, né? Porque se você adianta o plantio para fugir desse excesso de chuva lá no final do ciclo, você corre o risco de pegar um veranico aí e perder em produtividade. Se você atrasa o plantio para fugir desse veranico, você corre o risco de pegar um excesso de chuva lá na frente. É complicado, hein, Cristina? Não é fácil, não. Não é fácil nessa fábrica a céu aberto, né? É uma variável que o homem não controla, né? E, então ele tem que entender, olhar essa região dele, ver como ela se comporta, ver esse ano, comparar com os outros anos onde teve essa sinalização, né, do El Niño. Ele ainda não está confirmado, mas tem uma probabilidade alta de acontecer, e tentar estabelecer aqui a melhor estratégia. Mas no caso de Figueirópolis, pelo que o CropView mostrou, o melhor momento seria mesmo a partir de novembro, então. Porque você comparando aqui, aqui nós terminaríamos com 87% de produtividade, né? Vamos voltar aqui no dia 15. 79%. Isso mesmo, dia 20, né? 79%. E o primeiro, que estava no dia 3, no dia 1º do 10, aqui com 72%. Realmente deixar para plantar mais tarde pode ser a melhor alternativa aí para o pessoal lá do Tocantins. Cristina, tem uma pergunta aqui do Wilson Ambrosi, ele é de Benedito Leite, lá no Maranhão, para o plantio da soja, 15 e 30 de novembro, qual a perspectiva para Benedito Leite ou Uruçuí? Ele usa como referência aqui, lá no Piauí. Vamos ver se a gente tem aqui. Eu acho que no Maranhão, deixa eu só buscar. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu só fiz um em Barra do Corda, mas vamos ver, a gente consegue colocar aqui na hora. Vamos cadastrar para ele aqui, vamos ver o que eu tenho de região. É bem simples de cadastrar aqui no CropView. Você vem, você escolhe, né, a unidade da federação, e agora vamos ver o município. Qual é mesmo, Alex? Desculpa. Benedito Leite, ou se não tiver, Uruçuí. Eu acho que eu não vou ter nenhum dos dois aqui. Eu teria, para buscar, eu teria que ter a coordenada, né? Não sei, próximo de onde fica, para a gente dar uma olhada. No Maranhão. Precisaria da coordenada. Okay. O que eu tenho aqui no Maranhão, e aí a gente pode mostrar para ele, eu não sei se fica próximo ou não, que eu já fiz uma simulação, vou abrir aqui, foi em Barra do Corda. Né? Olha aqui. Eu até joguei para frente, né? Ele fala de novembro, né? Que dia isso, de 15 a 30 de novembro. Vamos ficar aqui, vamos colocar 15 de novembro aqui na região de Barra do Corda. Eu não sei se fica próximo ou não. Mas olha, tem uma condição boa aqui. Boa, né? Boa. Vamos ver o que acontece. Também existe uma ausência de chuvas, olha. Aqui um pouco mais tarde, né, mostrando o final do ano, como em janeiro, essa ausência ela se mostra aqui, vamos ver a barra. Também aqui, ó, vamos ver se a gente continua.
consegue diminuir, partindo desse plantio mais tarde, ó. Aparentemente a chuva chega mais tarde esse ano, né, Cristina? Na verdade, ela mais cedo. A primeira barra aqui é a data de plantio. Você está vendo? Você está vendo aqui, normalmente, nós temos menos chuva nessa época do ano. Uhum. Onde a chuva some, aqui nesse lugar, é fevereiro. Deixa eu tirar o cursor. Está mostrando aqui, ainda está longe, mas está sinalizando um recuo em fevereiro. O que penaliza um pouquinho ali a produção dele. O que penaliza. Então, Wilson, se você tiver as coordenadas aí da sua propriedade, manda aqui para a gente, que eu mando para a Cristina, eu peço para ela fazer essa simulação e a gente apresenta semana que vem, se ele conseguir mandar. Pode ser, Cristina? Pode ser, combinado. Tá. E o que basicamente você precisa das coordenadas? Do tipo de solo e da variedade, o ciclo em dias do cultivar que ele quer plantar. Muito bem. Tá certo, Wilson? Manda aí que a gente tenta simular aqui para você e na semana que vem a gente traz essas informações. Bom, Cristina, o CropView ele está aberto para teste. Quem quiser fazer lá a sua simulação consegue. E o que precisa fazer, Cristina? Está aberto sim. O CropView está com uma versão gratuita que você consegue colocar uma data de plantio para ver, né? Só entrar em www.cropview.com.br, vai na tecla experimente, faz o seu cadastro, e aí eu sugiro no cadastro você já ter em mãos a coordenada do talhão que você quer olhar, porque aí a previsão ela vai direcionada para a coordenada, e quando a gente deixa a coordenada em branco, ele vai fazer o cálculo da média do município. Se você coloca a coordenada, ela vai direcionada para a coordenada da propriedade. E aí nessa versão gratuita você pode colocar uma data de plantio, e vai aparecer exatamente como eu mostrei aqui para vocês, essa simulação do balanço hídrico que vem sinalizado e da previsão, como é que ela está, e a tendência dessa meteorologia, né, o que ela está sinalizando, e enfim, como é que está a chuva, se ela vem regular, se ela tem recuo, para que o produtor possa analisar e escolher uma melhor estratégia. E para chegar até essas telas, é só acessar o www.cropview.com.br, tem uma tecla chamada Experimente. E aí lá já abre todos os campos para fazer o seu cadastro e as informações da lavoura. Legal. Então fica assim, se o Wilson mandar para a gente as coordenadas, a gente simula lá pro pessoal do Maranhão também para a semana que vem. Combinado, Cristina? Combinado. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um bom feriado para você. Obrigado para você também. Tá aí a Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, comentando com a gente aí o comportamento do clima e como esse clima vai interferir na produção nas regiões leste de Mato Grosso e boa parte do Tocantins. A gente ainda tem chuvas muito irregulares, apesar dos bons volumes, as chuvas são irregulares e concentradas em poucas regiões, algumas regiões, e isso está dificultando a escolha da janela ideal de plantio nessas regiões. Fica a dica para você por aí.